Bom dia, eu sou a Raquel Lage e estou aqui com vocês para mais um estudo da nossa lição. Estamos na lição de número 1 do primeiro trimestre, né? Lição nova essa semana e tem o título Uma Mensagem para as Multidões. Hoje, segunda-feira, vamos ao segundo tópico que diz assim, qualidades dos escolhidos. A gente viu na lição de ontem que Jesus, ele chama as pessoas, mas poucas o aceitam. E essas que o aceitam, ele usa para ser luz, para levar paz. E ele dá isso para essa pessoa, independente da petição dela. Só apenas pelo fato dela aceitar a Cristo. Então, ela já recebe essa paz, recebe a luz, recebe conhecimento e isso ela vai passar para outras pessoas, ela vai emanar, né, para o seu círculo. E Deus, ele deseja que essas pessoas, os poucos que o aceitam, estejam nos lugares onde ele possa ser essa luz. Então, você foi chamado para ser uma luz. E não pense que você estará nos lugares onde já está tudo iluminado. Não, Deus quer que você vá exatamente onde há trevas, para que você possa ser uma luz. E agora nós vamos falar sobre a qualidade dessas pessoas que o aceitam. A pergunta A fala o que devemos aprender das armadilhas específicas que apanharam especialmente o antigo Israel. São armadilhas que Satanás ele coloca para cada um de nós, né? A questão do orgulho, da soberba, como fala aqui nos versículos de Provérbio. Aí fala que tudo isso vem como uma afronta, mas os humildes estão com a sabedoria, eles têm honra, né? O espírito humilde, né, tem honra. E aí aqui fala que o que a gente pode aprender com toda essa soberba, com toda essa rejeição que o antigo Israel ele acabou demonstrando, né? Acabou decidindo por fazer em relação a Cristo. A gente aprende aqui, e aí vem explicando aqui na nota, que enquanto esses idólatras, digamos, enquanto o antigo Israel o rejeitou a verdade, então o Senhor, ele encaminhou os seus servos, ou seja, esses poucos escolhidos, esses poucos que o aceitaram, para que eles liderassem outros povos e também pudessem emanar, divulgar, pregar, transmitir a luz de Cristo, o conhecimento do amor de Deus. E aí, aqui fala que repetidamente os maiores monarcas foram levados a proclamar a supremacia do Senhor, a quem seus cativos hebreus adoravam. Então, a qualidade a qual a gente pode abstrair aqui, uma das qualidades que nós devemos aprender, que os escolhidos devem ter aqui com essa história do antigo Israel, é você ser humilde, é a humildade. A gente sempre se depara, né, nesse ponto em relação à humildade, porque ela faz parte do cristianismo, do processo de crescimento espiritual. A gente precisa sempre estar estudando, sempre estar orando, pedindo a Deus humildade, porque a soberba, a arrogância, o orgulho, tudo isso faz parte de caracteres que não constroem, mas destroem a pessoa, né, o cristão. Nós vimos aqui que essas são qualidades dos escolhidos: a humildade, a obediência e a disposição em servir. Aqui fala que Moisés foi um monarca que se dispôs, que foi humilde, entre outros, e por isso que Deus escolhe poucas pessoas, porque são poucas as pessoas que se dispõem a isso, que se colocam numa posição humilde
para receber a sabedoria e o conhecimento de Cristo. Agora, na pergunta B, fala assim: descreva a humildade e solenidade de espírito necessárias para aceitar o chamado divino. Então, a gente precisa primeiramente entender que nós não somos nada, que nós não sabemos nada, que nós dependemos inteiramente e exclusivamente de Deus, não apenas para transmitir a sua palavra, mas para a nossa vida própria. Nós precisamos ser humildes. Aqui na nota fala que os sábios, os líderes judeus, eles se consideravam muito sábios. E eles se consideravam tão sábios que achavam que eles não precisavam de instrução nenhuma. Que arrogância, né? E aqui também continua dizendo que Deus, o Salvador, ele se afastou deles para poder conceder a outros os privilégios de que tinham abusado e negligenciado. Então, as pessoas que negligenciam, que rejeitam, Deus concede a outras. A salvação de Deus deve se tornar conhecida nas cidades do deserto, e os discípulos foram chamados para fazer a obra que os líderes judaicos deixaram de efetuar. Eram para eles fazer, mas eles não o fizeram, e então Deus chamou outras pessoas. O que a gente aprende desse tópico? Precisamos prestar atenção nas nossas decisões, nas nossas prioridades. O que a gente tem pensado? O que a gente tem feito? O que a gente tem aceitado? O que nós temos rejeitado? Prestando atenção nisso, eu acredito que vamos refletir sobre a humildade que precisamos ter, sobre a dependência que nós temos de Deus. Deus abençoe você, tenha um bom dia. Nós estaremos juntos amanhã para continuarmos o estudo dessa lição. Até lá!